Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sessão de assinatura do Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento de uma Rede de Transporte Coletivo em sítio próprio, em modo metro ligeiro de superfície, que ligará os concelhos de Loures e Odivelas através da estação de Odivelas do Metropolitano de Lisboa. Contribuir para a melhoria da mobilidade dos concelhos de Loures e Odivelas, promovendo o desenvolvimento de uma rede de transporte em metro ligeiro de superfície que ligue estes municípios e que garanta o acesso intermodal de e para estas duas áreas, é um dos principais objetivos do Protocolo de Cooperação que será hoje assinado. Para conhecer melhor o projeto e os seus benefícios, convidamos a assistir ao vídeo Construindo o Futuro da Mobilidade Sustentável. A melhoria da mobilidade urbana é um dos principais desafios das próximas décadas, em particular para os municípios da área metropolitana de Lisboa, que assumem como política prioritária a transição para um padrão de mobilidade sustentável a nível económico, social e ambiental. Para continuar a dar resposta a este desafio, fidelizando e conquistando novos utilizadores, importa adequar a oferta de transporte público ao território e às necessidades da população, fomentando soluções que permitam reduzir a dependência do veículo próprio, dando respostas eficazes à alteração dos padrões e hábitos de mobilidade atualmente existentes. O Metropolitano de Lisboa e os municípios de Loures e Odivelas entendem ser fundamental o reforço das redes de transporte coletivo em sítio próprio que superem a deficiente capacidade do transporte coletivo rodoviário, que aumentem substancialmente a oferta do serviço público de transporte e reforcem os eixos de ligação de polos de centralidade com relevante concentração de serviços, equipamentos, emprego e habitação. Previsto no Plano de Recuperação e Resiliência, o Metropolitano de Lisboa encontra-se a desenvolver os estudos para a implementação de um metro ligeiro de superfície que interligará Loures a Odivelas. O metro ligeiro de superfície Loures-Odivelas servirá no concelho de Loures as freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, com 10 estações e 6,7 km. No concelho de Odivelas, irá servir as freguesias de Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, Odivelas, Ramada e Canessas, com cerca de 8 estações e 5,4 km. Esta linha irá estender-se num corredor em C, que ligará os dois términos, Hospital Beatriz Ângelo e Infantado, ambos situados no concelho de Loures, à estação Odivelas do Metropolitano de Lisboa, situada no concelho de Odivelas, que funcionará como uma interface fundamental para este novo metro ligeiro de superfície. Com um total de 18 estações e 12,1 km de extensão, servirá a uma população de cerca de 174 mil habitantes. Os tempos de percurso estimados são de 11 minutos e 25 segundos entre o Hospital Beatriz Ângelo e a estação de metro Odivelas, e de 22 minutos e 28 segundos entre a urbanização Infantado e essa estação interface do metro de Lisboa a uma velocidade média de 20,6 km/h em via dedicada. Conta com um investimento previsto de 250 milhões de euros. Com data prevista de entrada em exploração no último trimestre de 2025, este novo metro ligeiro de superfície irá regenerar áreas urbanas, assegurará uma maior coesão social e proporcionará um aumento significativo da qualidade de vida. Face à orografia e topografia do terreno, concluiu-se tratar-se da solução economicamente mais viável e da melhor solução urbanística convidativa ao uso do transporte público. É tudo isto que o Metro de Lisboa se propõe fazer. Fazer chegar mais rápido e mais longe. Chegar a tempo e ter tempo para usufruir de uma Lisboa que deve ser vivida. Metropolitano de Lisboa.
Convidamos agora a usar a palavra o Presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingos dos Santos. Bom dia a todos, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, caro Presidente da Câmara Municipal de Loures, caro Secretário de Estado da Mobilidade, caro Presidente do Conselho de Administração, caro Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, caros colegas do Conselho de Administração, Helena e Pedro, caros convidados e convidadas. Hoje é um dia particularmente importante para as populações de Loures e Odivelas, pois corresponde à concretização de um desejo para a implementação de um novo modelo de transporte urbano nas autarquias de Loures e Odivelas, agora concretizado com um sistema de metro ligeiro associado à rede já existente do Metropolitano de Lisboa. O protocolo de cooperação que vamos hoje celebrar visa promover o desenvolvimento de uma rede de transporte coletivo em sítio próprio, no modelo de um metro ligeiro de superfície, que liga os territórios de Loures e Odivelas e que garanta o acesso intermodal de e para esses municípios. Competirá ao Metropolitano de Lisboa, no âmbito deste protocolo, desenvolver a concepção, os estudos de projeto e a avaliação da viabilidade. Posteriormente, seguir-se-ão os concursos públicos de construção, fornecimento e a sua implantação no terreno. O metro ligeiro de superfície Loures e Odivelas servirá as freguesias de Loures, Santo Antão dos Cavaleiros e Freelas, no concelho de Loures, com 10 estações e 6,7 km. No concelho de Odivelas, irá servir as freguesias da Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, Odivelas, Ramada e Canessas, com 8 estações e 5,4 km. Esta linha irá estender-se num corredor em C, que ligará os dois términos, o Hospital Beatriz Ângelo e o Infantado, ambos situados no concelho de Loures, à estação Odivelas do Metropolitano de Lisboa, que funcionará como uma interface fundamental para este novo metro ligeiro de superfície. Com um total de 18 estações e 12 km de extensão, servirá uma população estimada em 174 mil habitantes. Previsto no Plano de Recuperação e Resiliência, conta com um investimento de 250 milhões de euros, incluindo o projeto, a construção, o fornecimento, a sinalização, o material circulante e parque de oficinas. São soluções deste tipo, associando novos modelos de transporte mais ligeiros aos existentes, de maior capacidade, que, interligando núcleos populacionais mais dispersos, garantem a necessária mobilidade dos concelhos que circundam Lisboa, garantindo desta forma soluções eficazes de mobilidade entre concelhos da área metropolitana de Lisboa, assegurando uma maior coesão territorial. Com este projeto, pretendemos dar mais um passo para a transição para a mobilidade sustentável e ajudar a alterar hábitos de mobilidade, captando novos utilizadores para o transporte coletivo e reduzindo o recurso ao transporte individual, implementando assim soluções que contribuam melhor para a neutralidade carbónica. E o Metropolitano é claramente a empresa capaz de implementar um projeto desta dimensão. Temos a experiência, os recursos e a ambição. Para isso trabalhamos e nos dedicamos à procura das soluções mais eficientes, mais sustentáveis e de maior valor acrescentado. Temos uma experiência comprovada de mais de 60 anos de operação. Este projeto é mais uma prova de que o Metropolitano de Lisboa tem de continuar cada vez mais a adaptar a sua rede às necessidades da procura. A metrópole evolui e o metro tem por obrigação evoluir com a metrópole. E é por isso que estamos a trabalhar em várias frentes em simultâneo. O projeto tem em curso do prolongamento da linha verde do Rato ao Cais de Sodré, criando uma nova linha circular e 2 novas estações na Estrela e Santos, possibilitará o reforço da frequência da rede existente, com vista a distribuir os passageiros do eixo Cais de Sodré-Campo Grande nos 2 sentidos com maior rapidez. Em maio do corrente ano, iniciamos a sua execução e prevemos que as obras sejam concluídas em 2024. Para responder às necessidades da melhoria da operação futura do Metropolitano, estamos também a proceder à substituição do sistema de sinalização, bem como a aquisição de novo material circulante. Em paralelo, estamos a desenvolver o projeto da linha vermelha de São Sebastião a Alcântara, que contará com cerca de mais 4 km e 4 novas estações, Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. A nossa expectativa é conseguir colocar esta nova expansão em avaliação ambiental no atual semestre
iniciar os procedimentos de contratação no primeiro semestre de 2022, com conclusão prevista para 2025-2026. Para além desses planos de expansão, centramos a nossa atenção na recuperação dos ativos do Metropolitano de Lisboa, quer na revisão das estações com atual substituição de alguns elementos, quer na recuperação do material circulante, atualmente com mais de 25 anos de utilização. Registre-se que em meados de 2030 haverá que prever a sua substituição. Estamos certos que este é o caminho e que, assim, prestamos o melhor serviço à nossa comunidade, aos habitantes da área metropolitana de Lisboa e ao nosso futuro comum. Muito obrigado. Bom dia. Tem agora a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Presidente do Metro, caro Presidente, Sr. Secretário de Estado, caro Presidente da Câmara de Odivelas, demais autarcas e dirigentes do Metro aqui presentes, penso que podemos dizer que hoje é um dia histórico para este Conselho e que estamos perante uma enorme conquista da população de Loures. Depois de anos de anúncios ou promessas e sem qualquer desenvolvimento e concretização, valorizamos muito o compromisso hoje assumido pelo Governo, que estamos certos, desta vez vai mesmo ser cumprido. Lutámos muito por este objetivo. No mandato anterior retomámos o tema do metro para Loures e para Sacavém, que estava há anos abandonado pelo município. Muitos consideravam este objetivo impossível de alcançar, outros desvalorizavam as nossas iniciativas na convicção de que o assunto estava encerrado. Mas nunca desistimos. Houve um momento particularmente importante. Foi em maio de 2017, quando o Sr. Ministro do Ambiente anunciou os planos de extensão do metro e nada constava sobre Loures. Percebemos, então, que só com um forte envolvimento da população, das entidades, das instituições, das forças políticas do Concelho de Loures, iríamos ter mais força nesta reivindicação. Em junho desse mesmo ano, lançámos uma petição pela extensão do metro a Loures e Sacavém, que em poucas semanas reuniu mais de 30.000 assinaturas entregues na Assembleia da República. Uma fortíssima adesão da população. Fomos 2 vezes ao Parlamento em 2018 debater o tema. Em 2019 foi aprovada uma resolução, a partir da nossa petição, que recomendava a expansão do metro para o Concelho de Loures, e realizámos iniciativas com rádios nacionais sobre a mobilidade, tendo como tema central o metro. Em 2020 voltámos a insistir com a deslocação de uma comitiva de representantes de instituições sociais, de escolas, de coletividades, empresários e outras personalidades, incluindo representantes de todas as forças políticas, à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, entregando um documento a reafirmar a necessidade do metro. E assim se conseguiu a assinatura de um entendimento com o Metropolitano de Lisboa para a elaboração dos projetos. É como disse o Sr. Primeiro-Ministro em entrevista este fim de semana, referindo-se, aliás, a este processo. A política requer muita persistência e este foi, de facto, um caso de muita persistência, mas com sucesso no seu objetivo. Foi um percurso em que estivemos sempre alinhados com os nossos vizinhos, em particular com o Concelho de Odivelas, em sólida parceria com o Presidente Hugo Martins, mas igualmente com Lisboa ou com Mafra, cujos presidentes nunca deixaram de apoiar esta reivindicação, que também beneficia os respectivos territórios. Cabe aqui também sublinhar a forte disponibilidade e empenho do Metropolitano de Lisboa em avançar no trabalho técnico para a concretização desta obra, que muito agradecemos na pessoa do Sr. Presidente desta empresa. Mas é evidente que a decisão final foi do Governo. Uma decisão que saudamos vivamente, comprometendo-se com o andamento deste projeto, inscrevendo-o no Plano de Recuperação e Resiliência, o que lhe traz não só o financiamento necessário, mas um cronograma de execução que, sendo exigente, é também uma garantia de concretização. Não tenho dúvida de que foi decisivo o empenho do Sr. Ministro do Ambiente e, em particular, do Sr. Primeiro-Ministro, que conhece esta necessidade, pelo menos desde o já longínquo ano de 1993, em que de forma indelével assinou a necessidade de uma solução para as deslocações de e para Lisboa. Neste processo não nos limitámos a reivindicar, fomos capazes de trabalhar para encontrar soluções possíveis e eficazes e para construir consensos. Participámos financeiramente nos trabalhos de execução dos projetos
E aceitámos a tipologia do metro ligeiro de superfície e não metro convencional, como a dada altura tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro, tendo em conta a sua viabilidade financeira e também a sua elevada capacidade de transporte. Admitimos nesta fase uma linha em C e não circular, perante as dificuldades técnicas e financeiras que se colocaram para o fecho do anel, em que teremos a oportunidade de continuar a trabalhar nos próximos anos. Já sabem que somos persistentes. Mas que fique claro, a solução encontrada é uma boa solução. Uma solução para o Metropolitano de Lisboa, para estender o Metropolitano de Lisboa e que deve ser gerida por esta empresa. Este transporte pesado será uma resposta eficaz no único concelho vizinho da capital que não dispunha de um transporte ferrocarril com eficácia. Sem esta resposta, não seria possível resolver satisfatoriamente o déficit de transporte público neste concelho e, com o metro, a nova rede de transporte rodoviário já adjudicada e o passo único metropolitano ganham uma nova dimensão numa verdadeira revolução na mobilidade do concelho de Loures e da área metropolitana. O metro permitirá deslocações rápidas e confortáveis. Terá um efeito enorme na redução de trânsito de viaturas privadas de e para Lisboa, quer do concelho de Loures, quer de Mafra e do Oeste. Será uma melhor ligação para o Hospital Beatriz Ângelo e entre os concelhos de Loures e Odivelas. Aumentará, por isso, a qualidade de vida das populações. O metro será um fator de desenvolvimento e de apoio à atividade económica, no Planalto da Caldeira, junto ao hospital e também aqui na zona nascente de Loures, junto ao local onde nos encontramos, em que está concretizado o planeamento de uma zona de atividades económicas na área tecnológica e de serviços avançados, bem como vários equipamentos, incluindo uma loja de cidadão, um novo mercado e um futuro centro cultural. Cá estaremos, por isso, para continuar a trabalhar com o Governo, com o Metropolitano de Lisboa, com os municípios vizinhos, para concretizar este projeto no tempo necessário, com acertos nas linhas e estações e com a disponibilização do espaço canal. E também para concretizar outros avanços necessários à mobilidade, como o Liosa até Sacavém e a rede de mobilidade suave, com a qual também já nos comprometemos. O ambiente agradece e a nossa população também. Muito obrigado. Chamo agora o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins. Muito bom dia a todas e a todos. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Senhor Secretário de Estado dos Transportes, caro Bernardino Soares, Presidente da Câmara de Loures, Senhor Presidente do Metropolitano de Lisboa e em si saúdo todo o Conselho de Administração do Metropolitano, saúdo todos os eleitos locais aqui presentes, principalmente dos municípios de Odivelas e de Loures, e, naturalmente, aqueles que nos acompanham através das plataformas digitais e a comunicação social. Quero dizer-vos que o protocolo que hoje vamos assinar tem um enorme significado para a zona norte da área metropolitana de Lisboa. Esta expansão do meio de transporte pesado a norte da área metropolitana de Lisboa era uma antiga, conforme foi aqui dito, e legítima reivindicação dos municípios que compõem este território. E foi por isso, com grande satisfação, que vimos contemplada a inclusão da expansão do metro à zona norte da área metropolitana de Lisboa no plano de recuperação e resiliência com um montante estimado de 250 milhões de euros. Quero, por isso, hoje, muito em especial, saudar o Governo e o empenho colocado desde a primeira hora, quer pelo Sr. Ministro, quer, naturalmente, pessoalmente pelo Sr. Primeiro-Ministro, com quem tivemos também a oportunidade de reunir várias vezes sobre este assunto. Mas quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, hoje, que este passo que aqui estamos a dar é muito importante para os municípios de Odivelas, de Loures, de Mafra, da Ruda dos Vinhos e até do Sobral de Montagraço. E por isso é um investimento muito importante para toda esta zona norte da área metropolitana de Lisboa. Permitam-me agora que fale de Odivelas. Este é um investimento com significado especial. Um metro ligeiro de superfície vai dar cobertura a cerca de 100 mil odivelenses, percorrendo a Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, a cidade de Odivelas, a Ramada e Canessas, e, portanto,
permitindo uma ligação direta ao Hospital Beatriz Ângelo e a melhores cuidados de saúde. Mas, caras e caros convidados, a importância deste protocolo que hoje aqui firmamos é fundamental para diminuir a pressão que hoje o Concelho de Odivelas está sujeito. Diminuindo a pressão automóvel, aumentando os níveis de estacionamento, diminuindo o ruído e a poluição e a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera e, por tudo isto, permitindo um melhor ambiente urbano e melhor qualidade de vida. Quero, por isso, dizer-vos que este protocolo, este acordo, tem um impacto significativo na qualidade de vida do município de Odivelas. E quero também dizer-vos que já iniciámos, mesmo na semana passada, numa prova da confiança e do empenho e da determinação dos municípios de Loures e de Odivelas, uma análise conjunta do relatório de diagnóstico que já se encontra efetuado. Quero, por isso, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Ambiente, estimado Presidente do Metro, a quem penso que tem que ser confiada a gestão deste prolongamento e desta extensão, dizer-vos, contem comigo, contem com o município de Odivelas para tornar uma realidade, a breve trecho, esta expansão à Zona Norte da área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Para formalizar a assinatura do protocolo de cooperação do metro ligeiro de superfície para os concelhos de Loures e Odivelas, chamamos o Presidente e a Vogal do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingos dos Santos e Maria Helena Campos, o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, e o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins.
Assinado o protocolo, convidamos agora a usar a palavra o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Senhor Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Sr. Secretário de Estado, meu querido amigo Eduardo, Sr. Presidente do Metropolitano de Lisboa e demais Conselho de Administração, Senhores e Senhoras autarcas, excelentíssimos convidados, é um gosto muito grande estar aqui. Um adágio é uma música de andamento vagaroso. Eu já tinha visto assinar muitos protocolos, nunca ao som do adágio da Albinone, mas que seja de facto este o último momento vagaroso para todo este processo que temos à nossa frente, porque vagar é mesmo o que não temos. Temos pressa, mas pressa de fazer bem. E quando se trata agora de uma linha de metro de superfície, que vai passar pelas ruas que já existem, ao lado das vias que já existem, passar junto a territórios que estão construídos e alguns densamente construídos, é essencial fazer este trabalho em conjunto com as autarquias. Não é uma obra do metropolitano enterrado, em que o que importa ao Presidente da Câmara e ao comum dos municípios saber onde é que se entra e onde é que se sai, o que vai lá por baixo, o metro que resolva. Aqui não. É uma obra feita à superfície e, por isso, nós não podíamos, em situação alguma, correr mais depressa e apresentarmos um projeto às duas autarquias. Não. O projeto tem que ser feito a três mãos, pelo Metro de Lisboa, pela Câmara Municipal de Louros e pela Câmara Municipal de Odivelas. A área metropolitana de Lisboa, com o seu desejo sério, sincero, de ser um espaço justo e sustentável, precisa necessariamente de um sistema de transportes coletivo, descarbonizado, atrativo, a preços acessíveis e com soluções adaptadas ao território. Estamos a trabalhar em todas estas dimensões. O sistema de transporte coletivo, com aquilo que são as expansões do metro, com este novo projeto, com a aquisição de um número significativo de autocarros de elevada performance ambiental. Descarbonizado porque todos estes esta nova oferta de transporte é toda ela elétrica e, por isso, com emissões zero, num país que já tem 60% da eletricidade que produz e que consome provinda de fontes renováveis. Atrativo porque pensado para as pessoas, passando-nos o mais perto possível, podendo servi-las com horários corretos e com percursos adaptados àquilo que são os seus desejos de procura. A preços acessíveis, com parte, estamos a falar dos valores de passe entre 30 e 40 euros e, naturalmente, também esta nova linha de metropolitano de superfície estará incluída nesse mesmo parte e com soluções adaptadas ao território, com o objetivo de maximizar aquilo que são as verbas que temos para fazer o melhor possível. Este metro de superfície tem uma capacidade de transporte, quando comparada com o metro convencional, de aproximadamente 2/3. A capacidade é cerca de 2/3 do metro convencional. Só que, se nós fizéssemos um metro convencional, com estes 250 milhões de euros, aquilo que faríamos eram 2 km de metropolitano e 3 estações. E com estes mesmos 250 milhões de euros, faremos 12 km de rede, 18 estações, 7 delas em Odivelas, 11 em Louros e servindo, como já foi dito, 175 mil pessoas que vivem nestes territórios e quando falo nestes 175 mil pessoas não estou a incluir ainda o Hospital Beatriz Ângelo e a forte procura que ele pode gerar. No PRR temos um valor para a mobilidade coletiva nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto de 967 milhões de euros. Esta é uma das suas obras mais importantes, como também é da maior relevância o concurso de 48 milhões de euros que iremos lançar já em setembro para mais autocarros de elevada performance ambiental, agora excluindo definitivamente os de gás natural, eles serão apenas dedicados a autocarros elétricos e a hidrogênio. É de facto uma linha da maior relevância e que se desenha com dois objetivos. Primeiro, pode parecer mais óbvio, ligar depressa a Lisboa,
ligar, amarrar na linha amarela, no extremo da linha amarela, na estação de Odivelas, e dessa forma conseguir entrar e sair depressa de Lisboa. Mas vale a pena ver o mapa que está lá fora. E vale a pena perceber que, de facto, há um segundo objetivo tão importante como este, que é a estruturação de todo um enorme território, que é ele mesmo gerador de viagens regulares que não são para Lisboa. Isto é, ao longo de toda esta linha, há um novo território em plena área metropolitana que vai passar a ter muito melhor serviço de transporte, maiormente com aquilo que vai ser a amarração ao Hospital Beatriz Ângelo. Como disse, o protocolo de hoje é essencial para trabalharmos metro a metro. Esta linha tem mesmo de ser definida metro a metro, com a responsabilidade dos políticos, obviamente, de Odivelas e de Loures, mas com fortíssimo envolvimento das vossas equipas técnicas. Temos mesmo o objetivo de, em outubro de 2022, podermos lançar o concurso para esta empreitada, para que ela se conclua 3 anos depois, no final do ano de 2025. Para lançarmos este concurso para a empreitada, temos de ter um projeto, temos de ter um estudo de impacto ambiental e, por isso, nós temos necessariamente que concluir ainda este ano, de preferência até outubro, novembro, o programa base que resolva as mais que naturais questões que estão aqui em cima da mesa. Desses 12 km de rede, temos já previsto um túnel com 1,8 km. E estamos, obviamente, disponíveis para mais 200 metros, para menos 200 metros, para aquilo que tiver que ser. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures dizia que a estação de Amelhada a cria um bocadinho mais a norte, com certeza que sim. É mesmo para isso que nós temos agora que afinar este projeto. Em conjunto, em Lisboa e no seu sistema, e não estou aqui a incluir os investimentos que provêm das empresas, por exemplo, de mobilidade rodoviária, são 1.000 milhões de euros que estão a ser investidos. Das pequenas obras e muito relevantes do PES, os acessos verticais, o corrigir algumas anomalias em algumas estações. Da estação de Arroios, que certamente durante o mês de setembro será reaberta ao público. Mas com os 286 milhões de euros da linha circular, com os 115 milhões de euros do novo material circulante para o metro e o sistema de sinalização e segurança, com os 304 milhões de euros da linha vermelha, que estará mesmo concluída no final do primeiro semestre de 2026, e com estes 250 milhões que se dividem em dois, ainda com parcelas muito diferentes. 220 milhões de euros para a obra, obviamente não temos projeto e temos que assumir aqui que há sempre uma margem de erro neste valor, e 30 milhões de euros para comprarmos 20 novas composições que permitam que a cada 5 minutos exista oferta de transporte neste espaço. É essencial para poder construir esta mesma linha o investimento que estamos a fazer na linha circular. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures disse que quando eu anunciei em 2017 não incluía, eu em 2017 anunciei aquilo que eram os investimentos financiados pelo POCUR, não excluí nada. E esta necessidade de termos no coração do sistema de transporte da área metropolitana, que naturalmente coincide com a cidade de Lisboa, um anel de grande capacidade. E sempre o disse desde aí que era a partir do momento em que tivéssemos esse anel consolidado que estaríamos em situação de absoluto conforto para poder prever as expansões radiais. É mesmo isso que estamos a fazer com esta nova linha. A concluir, recordando que a semana passada foi assinada a Lei do Clima, e com a Lei do Clima para a Europa, que vai ser o primeiro continente neutro em emissões até 2050, nós temos que reduzir já até 2030 as nossas emissões carbónicas em 55%, e não havendo metas setoriais na Europa, elas existem em Portugal, e nos transportes temos que reduzir em 40% as nossas emissões até 2030. Todos estes projetos que eu vos falo estarão concluídos muito antes de 2030 e muitos outros estarão também concluídos até 2030. E eles são absolutamente essenciais.
Sim, vamos cumprir a nossa meta e, como sempre dissemos, o ambiente deixou de ser, o ambiente e a sustentabilidade deixaram de ser o pano de fundo, a preocupação com que também temos que ter quando pensamos no desenvolvimento da economia, para passarem a estar no centro do desenvolvimento dessa economia. Sim, a economia tem que crescer e vai crescer, mas vai crescer com investimentos na sustentabilidade, com este triplo ganho de termos um território mais sustentável, de termos uma economia mais robusta e termos um emprego mais qualificado. São mesmo estes os investimentos que fazem falta para que a economia cresça, para que todos estes territórios sejam então mais justos e mais descarbonizados. Concluo deixando de facto este apelo, que sei que será muito facilmente recebido, porque há um compromisso escrito e uma fortíssima vontade política por parte da Câmara de Louros e pela Câmara de Odivelas. Nós só conseguimos ter um bom projeto, um projeto que sirva verdadeiramente às pessoas, se tivermos aqui, juntarmos aqui a expertise do Metro de Lisboa e a vossa vontade política e o vosso conhecimento técnico. É essencial. Queremos mesmo fazer muito depressa, repito, não temos o vagar do adágio do Albinone, mas sabemos que ao fazer à superfície temos que ter um duplo cuidado para que saia bem, e isso é essencial e para isso o vosso empenhamento é indispensável. Muito obrigado. Para encerrar a cerimónia, vai usar da palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Sr. Presidente do Metropolitano de Lisboa, demais autarcas aqui presentes, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, bom dia a todos. Bom, eu não escondo a emoção de ver finalmente encarrilado o projeto do metro ligeiro até Louros. Como aqui recordou o Sr. Presidente da Câmara Municipal, esta é uma ambição de há muitas décadas e uma vontade pelo qual muitos bateram. E a política, de facto, requer muita persistência. Como na vida, também na política, não basta querer para acontecer. A política é mesmo a capacidade de transformar o querer no acontecer. E, finalmente, temos este projeto encarrilado. E esta é uma marca muito importante do que é o plano de recuperação e resiliência. Não se trata só de recuperar aquilo que perdemos nestes 2 anos. É mesmo o que está aqui previsto, é construir o futuro. Fazer aquilo que faltava fazer e aquilo que noutras condições dificilmente teríamos condições para fazer. Não é por acaso que o Plano de Recuperação e Resiliência prevê para a área metropolitana de Lisboa 2 investimentos muito importantes. Cada um deles mais antigo na vontade e na ambição de serem concretizados. Este, de dotar o Concelho de Louros, dotar o Concelho de Odivelas de melhores condições de mobilidade, mas também a extensão da linha vermelha do metropolitano até Alcântara, servindo toda a zona ocidental da cidade de Lisboa, que está privada de acesso ao metropolitano desde sempre. São 2 marcas importantes. E porquê é que é possível fazer estes investimentos no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência? Porque, como disse precisamente o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, o ambiente, a ação climática, é mesmo um dos motores da recuperação económica da Europa na próxima década. E por isso, a par da transição digital, os investimentos na ação climática serão cruciais e motores do desenvolvimento e do progresso económico. É por isso que os investimentos em mobilidade são cruciais. A mudança de mobilidade é fundamental para combater e eliminar os gases de efeito de estufa que são emitidos no processo de deslocação diário que todos nós fazemos. Essa mutação exige, naturalmente, um grande investimento no transporte público. E aqui chegados, eu creio que é mais fácil todos compreendermos o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos 6 anos. Primeiro, esta escolha que muitos estranharam de porquê é que os transportes urbanos são colocados na alçada do Ministério do Ambiente e não continuam nas obras públicas ou nas infraestruturas como sempre foi tradicional. Por uma razão fundamental.
É porque combater as alterações climáticas significa, desde logo, reduzir emissões, e reduzir emissões tem duas prioridades claras: mobilidade e eficiência energética. Portanto, o local mesmo adequado para assumir as responsabilidades em matéria de mobilidade urbana é mesmo o Ministério do Ambiente. Segundo lugar, por que razão é que apostamos tanto na descentralização para as áreas metropolitanas e para os municípios nas responsabilidades em matéria de transportes? Porque ninguém melhor que os municípios ou as áreas metropolitanas onde elas existem estão em melhores condições de conhecer o território, as suas populações e as suas necessidades. Este é um exemplo muito claro. Não basta pôr uma perfuradora e fazer avançar o metropolitano. Não. Este metro ligeiro é um metro ligeiro de superfície e, portanto, tem que trabalhar no território que está construído e tem que ser também ele um motor de desenvolvimento do território. Em 93, porventura, o que se tratava era de saber como é que chegava mais depressa a Lisboa. Hoje a nossa ambição tem que ser muito maior do que essa. Tem que ser também de como vamos transformar esta nova linha num fator de desenvolvimento acrescido dos concelhos de Odivelas e do Concelho de Loures. Porque são dois concelhos com enorme potencial de atração de investimento, de criação de emprego e de fixação de população. Fixação de população e também de geração de tráfego em sentido diverso, porque seguramente muitas pessoas terão de utilizar esta linha não para ir de Odivelas ou de Loures para Lisboa, mas para virem de Lisboa para Odivelas ou para Loures para poderem trabalhar. E é isso que reforçará a coesão também da área metropolitana. Nós podemos ver, nesta experiência da pandemia, uma radiografia muito clara de quais são as falhas de coesão também no seio da nossa área metropolitana de Lisboa. Há um ano atrás, estivemos aqui, aliás, na sala da Assembleia Municipal, na sala da Câmara, ou das duas, da Câmara e da Assembleia Municipal, uma reunião com os presidentes de Câmara daquelas 19 freguesias onde a pandemia mais resistiu a diminuir a sua intensidade naquela primeira vaga. E isso demonstra bem como mesmo que são nas zonas urbanas, aquelas zonas onde maiores falhas de coesão ainda existem. E onde temos, efetivamente, de fazer um grande esforço de investimento. É este o paradoxo da região de Lisboa, é simultaneamente classificada como estando já acima de 75% da média do rendimento comunitário e, por isso, com uma enorme dificuldade de acesso a fundos comunitários, mas, por outro lado, concentrando também em si bolsas, núcleos, polos, pontos de fratura social no qual é fundamental investirmos. E é por isso que no Programa de Recuperação e Resiliência, a par deste grande esforço na mobilidade, temos previstos dois investimentos muito importantes para a área metropolitana de Lisboa. Um, na habitação. É, talvez, dos setores onde há um esforço maior de investimento em todo o Programa de Recuperação e Resiliência. 2.750 milhões de euros. Entre habitação acessível para a classe média, para as novas gerações, e habitação para responder às situações de falta de condições condignas de habitação, que ainda existem em muitos pontos da nossa área metropolitana. E depois um outro, que tem precisamente uma estratégia integrada, que se desenvolverá simultaneamente na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa, para combater a pobreza e reforçar a coesão social nas áreas metropolitanas. Por isso, os próximos anos são anos muito exigentes, mas também anos aliciantes na oportunidade de podermos concretizar sonhos antigos e até agora não concretizados. E há aqui algo que é decisivo, é que este plano, este Programa de Recuperação e Resiliência, impõe-nos a todos uma enorme responsabilidade. Nós temos 3 anos para assumir compromissos e temos mais 3 para executar totalmente este programa. Portanto, aqui não pode haver atrasos, aqui não pode haver mais demoras, aqui não pode haver mais hesitações e aqui não pode haver novos passos atrás. Portanto,
este compromisso que hoje aqui assinamos, Metropolitano de Lisboa, município de Loures, município de Odivelas, só pode ter uma tradução: ser cumprido, ser concretizado e a obra chegar mesmo e estar concluída até final de 2025, como está previsto. Por isso, é um dia seguramente histórico, como disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, mas é também, permita-me, um dia pessoalmente muitíssimo feliz por ter estado aqui convosco, mas também por ter podido testemunhar a concretização de um sonho antigo que agora vai finalmente passar do sonho ao papel e do papel ao território. E aí, em 2025, espero que todos estejamos cá para poder fazer as viagens que a partir daí serão possíveis fazer nesta nova linha. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Agradecemos a presença de todos os que nos acompanharam aqui no Parque Adão Barata, em Londres, ou através dos canais digitais da Câmara Municipal de Lisboa e do Metropolitano de Lisboa. Em nome do Sr. Primeiro-Ministro, damos esta cerimónia por encerrada. Obrigada e continuação de bom dia.